necessário pedir a graça da conversão sobre nossos católicos dessa paróquia. Oxalá essas catequeses ajudem para que não caiam em qualquer vento de doutrina. Nosso Senhor, ao fundar sua igreja, nós iremos ver, ele diz que é uma igreja. No Brasil, os que não sabem, são dados variáveis. Eu estava fazendo uma pesquisa agora de tarde. No Brasil, por ano, o IBGE diz que 14 mil denominações cristãs são fundadas no Brasil. 14 mil, viu? Aí a grande pergunta é por quê? Aí os católicos vão dizer, não, porque lá a gente se sente bem, porque lá o meu coraçãozinho é abençoado e a prosperidade. Sim, meu irmão, mas nada disso salva. Aí você escolhe, ou buscar a salvação, ou viver uma vida mentirosa. Você que sabe, mas tá bom. Outro dado que também é variável, mas em 2014, sabe quanto essas igrejas protestantes lucraram? 60 milhões por mês. Isso equivale a 21,5 bilhões por ano. Aí agora você tem a resposta, porque cada dia se cria mais de 24 CNPJs. Ou seja, a cada dia tem mais um concorrente para aumentar o dinheiro. Oxalá existam pessoas boas, que eu sei que tem, que buscam a verdade e se convertam o quanto é tempo. Isso só são dados. Agora vamos ver o que diz a Sagrada Escritura, Rafael. Rafael é leitor oficial e o franciscano, ele cuida da parte da tecnologia e vai colocando para quem está em casa as citações bíblicas. Então vamos começar com a palavra de Deus. João, quem tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Aqui está o desejo do coração do bom pastor. Esse bom pastor é Jesus. João, capítulo 10, versículo 16. Vamos ver se no coração de Jesus existe o desejo de ter muitas denominações, como nós escutamos no início, ou qual o desejo de Deus, de Jesus, o Rafael? João, capítulo 10, versículo 16. Tenho ainda outras ovelhas, que não são deste redil. Também essas devo conduzir. A elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá o que, Rafael? Repita, por favor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Grave católico, haverá um só rebanho e um só pastor. Mas aonde, Rafael? Mateus 16, versículo 18. Você que tem sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18. Aonde haverá e deverá ter um só rebanho e um só pastor, Rafael? Mateus 16, versículo 18. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A minha o que, Rafael? Minha igreja. No singular, os que sabem português, pronome possessivo, minha. O Senhor está dizendo que essa igreja, Ele possui, é dele. E é uma. Minha. Ele não disse minhas. E veremos que o corpo só tem uma cabeça e só tem um corpo. Não existe vários corpos andantes. Eu gostaria de ter mais tempo para ir detalhe no detalhe, mas gravemos Mateus 16, 18. Cristo Jesus só tem uma igreja. E sobre esta pedra que é Pedro, nós fizemos uma catequese com mais de 24 citações sobre Pedro. Busca na internet que está tudo na nossa página. E aí verás quem é Pedro. Eu não vou entrar aqui porque seria
repetiu mesmo em muitas citações, e nós temos muitas outras aqui. Então essa é a igreja de Cristo, e nessa igreja subsiste até hoje, existe até hoje. Essa igreja se chama Igreja Católica Apostólica Romana, porque desde Pedro ao atual Papa Francisco, ela permanece, porque o Senhor prometeu que ele construiria, edificaria, e ele edificou, e veremos. Mas os protestantes gostam de dizer, tá bom, mas tem uma coisa de vocês que está errada. Por que vocês batizam as crianças? O problema é que eles não sabem para que é o batismo. Rafael, Efésios 4, versículo 3 a 4. Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Efésios 4, de 3 a 4. Solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só a esperança a qual fostes chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só há um batismo. Me dá tristeza que ditos católicos, quando vão para essas seitas, agora eu vou me batizar. Meu irmão, só há o que, Rafael? Repita, Rafael. Um só batismo. Efésios 4:4. Só há um só batismo. Chega a ser uma heresia um católico dizer, agora eu vou me batizar porque eu encontrei Jesus. Você é um mentiroso, nunca encontrou Jesus. Mas o batismo, uma vez que foi administrado nos moldes que pede a igreja, é para toda a vida, porque o batismo nos torna membros de um só rebanho. Nós vimos em João 10:16, que é o desejo de Cristo, que todos formemos um só rebanho. Rafael, aí vocês viram que só há um batismo, e os protestantes continuam dizendo, mas e as crianças? Calma lá, protestante. Eu vou dizer algumas citações, mas não iremos ler todas, porque o tempo é curto. Marcos 10, versículo de 13 a 16 é o que iremos ler, Rafael. Marcos 10, versículo de 13 a 16. Você anota Mateus 19, 14, Mateus capítulo 19, versículo 14, e Lucas capítulo 18, versículo de 15 a 18. Repito, nós iremos ler Marcos capítulo 10, versículo de 13 a 16. Mas você anota, porque é a mesma citação, mas nos outros evangelhos, sobre o deixai vir a minhas crianças. Mateus 19, versículo 14, e Lucas 18, versículo de 15 a 17. Rafael, Marcos 10. Traziam também crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Os protestantes, né? Não pode batizar a criança não. Olha aí, os protestantes ali já em profecia. Continua, Rafael. Vendo isto, Jesus indignou-se e disse: olha o que Jesus dirá, não é a boca de um protestante, é Jesus. O que dirá Jesus, Rafael? Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais. Deixai vir a mim as crianças, senhor protestante. Aí depois você lê em casa o restante da citação. Rafael, Marcos 16 você não tem aí. Por isso que eu falei para você estar preparado, Rafael. Marcos 16, versículo de 15 a 16. Nós vamos ver o que manda Jesus. Porque o nosso Senhor tem um mandato logo depois da ressurreição. Marcos 16, versículo de 15 a 16. Você também pode ler, anota, quem trouxe eu a caneta, Mateus 28, de 16 a 19. Mas iremos ler
Marcos 16, de 15 a 16, Rafael. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Calma aí, Rafael. Olha só o que disse Jesus. Proclamai o evangelho a toda criatura. Ele não disse proclamai o evangelho aos adultos. Continua, Rafael. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Olha aqui, porque se batiza para receber, para entrar na porta da salvação. É pela porta da fé aonde se recebe o batismo. Você continua lendo depois. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Rafael. Versículo de 37 a 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 37 a 39. Os que conhecem Bíblia sabem que aqui estamos no Pentecostes. Veio o Espírito Santo sobre os apóstolos e Pedro está administrando o momento solene do Pentecostes e pergunta o que nós devemos fazer para ganhar a vida. Ele vai nos dizer sobre o batismo e quem receberá o batismo. Atos 2, de 37 a 39. Quando ouviram isso, ficaram com o coração comovido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Até aqui o protestante leu, mas ele não continuou lendo. Porque eu diz o protestante que para o batismo precisa estar arrependido. Ele só leu até aí. Ele não continuou lendo. Continua, Rafael. Para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora coloca zoom aí, sublinha. Continua, Rafael. A promessa é para vós e vossos filhos. Para quem, Rafael? Para vós e vossos filhos. Para vossos filhos. Não é só para você que se diz que se arrependeu, é também para os vossos filhos. Aonde está isso, Padre? Rafael, continua em Atos, Rafael. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 27 ao 33. Me interessa o 31, mas vamos ler do 27 ao 33. Os que conhecem Bíblia sabem que aqui Paulo estava preso, as cadeias abrem e o carcereiro pensa: meu Deus, ele fugiu, vou me matar. E aí o Rafael vai ler Atos dos Apóstolos 16, do 27 ao 33. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou em voz forte: Não te faça mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvos, como também todos em tua casa. Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos em tua casa. Todos em tua casa. O carcereiro tinha filhos, viu? E foi batizado ele e sua família. Vocês prestaram atenção na pergunta: como nós faremos para ser salvos? Pelo batismo. E é por isso que nós batizamos as crianças. Não caiam na mentira do protestante. Rafael, vamos avançar, Rafael. 1 de Pedro, capítulo 3,
versículo 21, anota, depois você lê. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, Rafael. A água prefigura o batismo, que agora salva também a vós. Salva também a vós, o batismo é para a salvação. É por isso que nós batizamos as crianças. A igreja não inventa nada, está tudo na palavra. Rafael, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 16. 1 de Coríntios, anota, porque agora vamos entrar no corpo, na unidade do corpo. Leia só o 16, Rafael, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 16. O Rafael vai ler somente o 16, Rafael. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? 1 de Coríntios, capítulo 1, Rafael. Capítulo 1, versículo de 10 a 16. Só o 16? Só o 16. Assim, batizei a família de Estefanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Mais uma vez, para o protestante que não lê a Bíblia, Pedro batizou Estefano e sua família. 1 de Coríntios 12, Rafael, versículo de 13 a 14. Porque através do batismo formamos um só corpo, que é a Igreja de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo de 13 a 14. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Na verdade, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos. Somos chamados a formar um só corpo. Vocês viram que no Brasil são 14 mil seitas protestantes por ano. Estão querendo buscar o dízimo em outro idioma. Não todos são assim, canalhas, mas tem muitos que só querem lavar dinheiro. Precisamos formar um só corpo através do Espírito Santo que nos foi dado, e é o Espírito que conserva a unidade da igreja. E essa unidade nós veremos que sendo o Espírito da verdade, João capítulo 14, versículo de 25 a 26, você vai anotar porque não iremos ler. João capítulo 14, versículo de 25 a 26. E vamos ler, Rafael, João 16, versículo 12 ao 15, para conhecer quem é esse Espírito. Você vai anotar João 14, de 25 a 26. Iremos ler João 16, versículo de 12 a 15. Os que conhecem Bíblia sabem que aqui está um diálogo profundo de Deus. É o Filho falando com o Pai através da ação do Espírito. Vamos ver então quem é o Espírito, esse Espírito que dá unidade ao corpo, que é a Igreja de Cristo. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capaz de suportá-las agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade os guiará a toda a verdade. Vamos para João 17, versículo 18 a 23, Rafael. João capítulo 17, versículo de 18 a 23. Estamos no seio da Trindade, é o próprio Verbo
divino, é Jesus revelando como Ele quer que seja essa igreja. Vemos pela que é a ação do Espírito que unifica. Esse Espírito é a verdade. E veremos que essa verdade está no corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. Este João 17, de 18 a 23, grava no coração, porque aqui está o desejo de Cristo de que a igreja seja visível. Porque é necessário ver a igreja dele. 17, de 18 a 23, Rafael. Assim, como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu me santifico por eles, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Agora não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Que todos sejam um. Que todos sejam o que, Rafael? Que todos sejam um. Olha o desejo de Cristo, que nós sejamos um. E não 67 mil que dizem ser as igrejas protestantes no Brasil, num censo de 2010 a 2017. Continua, Rafael. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um neles e tu em mim. Seja assim consumado na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amaste, como amaste a mim. A tradução da CNBB colocou reconheçam. Reconhecer é ver. É necessário que a igreja seja uma, para que, vendo essa igreja, reconheçam que ela é o corpo de Cristo. E todos creiam que eu estou em ti e tu em mim. Rafael, Efésios 1, de 22 a 23. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 22 a 23. As citações já estão mais que claras. A igreja é visível e precisa ser uma, única, unidade. Efésios 1, de 22 a 23. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Olha o que é a igreja, o corpo de Cristo, e que nela está a plenitude de Cristo. Essa igreja aqui, que você diz que é a rameira ou a Babilônia, que nós veremos lá pela 3ª ou 4ª catequese. É nessa igreja que o Cristo está presente, porque quando São Paulo escreve, não existia Lutero não, viu? Lutero é de 1500. Aqui é os cristãos católicos que está sendo dirigida essa carta. Efésios 3, Rafael, versículo de 10 a 11. Efésios 3, versículo de 10. Para que doravante seja conhecida por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades celestes, de acordo com o projeto eterno que ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que seja visível a multiforme sabedoria de Deus, é que precisa ser essa igreja, corpo dele. Lê o versículo 21, Rafael. Efésios 3, 21. Porque é nessa igreja dele que se dá alguma coisa, Rafael. 21, versículo 21. E ele, a glória na igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos.
Amém. É nessa igreja que se dá glória a Deus. Não se dá glória a Deus levantando as mãos, pulando, sentindo um coração harmonioso. É no corpo dele. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Rafael. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Veremos quem é essa igreja, o que é essa igreja. Primeira de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Rafael, repita, porque o povo de Deus precisa escutar. A igreja é a casa de Deus, coluna da verdade e princípio e fundamento da verdade. Essa igreja católica, grava 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, coloca no seu coração, entenda, o protestantismo não existia. Aqui está sendo dirigida a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Essa é a igreja do Deus vivo. Nós iríamos ler, você anota Efésios 4, de 1 a 3, e 1 de Coríntios 12, 13. Nós já lemos, mas Rafael busca 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Você anota e vai ler em casa, Efésios 4, de 1 a 3. Nós lemos o 4, 4. No 1 a 3 diz para permanecer na unidade da igreja, no corpo de Cristo. No 1 Coríntios 12, versículo 13, reafirma, permaneçam na igreja de Cristo. É uma só. E vamos ver quem é, que igreja é essa, como é essa igreja. 1 Coríntios 12, versículo 27 a 28. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membro deste corpo. Vós sois membros deste corpo, membros do corpo de Cristo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar alguns como apóstolos, em segundo, alguns como profetas, e em terceiro, os que ensinam, depois, os milagres, os dons de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. É nesta igreja, vocês viram, no 27, falava do corpo de Cristo, e no 28 já inicia esta igreja. O corpo de Cristo é a igreja, e essa igreja é aquela de Mateus 16, versículo 18, onde o próprio Cristo diz a Pedro: tu eres Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nas próximas catequeses, próximo domingo, tragam a Bíblia e disposição, porque vocês veem que mexer com a Sagrada Escritura requer tempo, isso que aceleramos. Veremos qual é o sacrifício que se oferece nesta igreja e quais são as características desta igreja.